O que você acha que ele está realmente procurando, Daniel? Cara, acho que primeiro ele tá procurando um abraço. Alguém que entenda, empatia. O papel de uma agência hoje é não ser uma agência. A gente precisa começar a romper com essas barreiras e as agências têm a oportunidade de, com isso, trazer novas fontes de receita. Eu não conheço ou não existe cliente que só queira construir marcas. Fala assim, eu não tive a sorte de atender, né? Tomás deve ter tido, que ele tá sempre sorrindo. Mas também não fica se achando, nem Tomás, Daniel. Mas assim, ali ele pode se achar um pouquinho. Commerce Connections On Air. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 22º episódio do Commerce Connections On Air. Estamos iniciando hoje a segunda temporada dele com uma super novidade. Agora, além de áudio, a gente está também em vídeo. E para começar esses debates com o pé direito, o tema hoje é as agências como parceiras de negócio no commerce. Para receber essa galera, estou eu aqui, meu nome é João Riva. Eu sou empreendedor, professor, palestrante, pai da Manuela e agora também apresentador desse bate-papo. E do meu lado, 4 pessoas super bacanas. Para começar, Aline Moda, diretora de agências do Google. Gláucia Montanha, diretora-geral da Convert. Tomás Trojan, COO da Cadastra. E, por fim, Daniel Kiesel, diretor de estratégia da Mirum. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom. Tudo certo. Tudo ótimo. Bom, muito bom estar aqui. Feliz de estar aqui com vocês. Muito legal estar aqui com cada um de vocês. E vamos começar nosso bate-papo? Bora. Para iniciar, vamos falar um pouco desse cenário. O mundo de marketing ele se transforma rápido demais, a gente sabe. Quando a gente fala do digital, então, piscou o olho, puf, mudou alguma coisa. Há 2 anos atrás, pouco mais, pouco menos, as portas das lojas físicas se fecharam e muitas empresas tiveram que vender seus produtos apenas no ambiente online. Para algumas foi um passo a mais, para outras tiveram que começar a caminhada do zero. Muitas se acharam, outras se perderam, surgiram um monte de agências por aí para ajudar as empresas nesse trabalho e muitos profissionais freelancers também. A gente sabe, muitas agências fizeram um bom trabalho, outras nem tanto. E é isso que a gente queria discutir aqui, porque o tempo foi passando, hoje as portas das lojas físicas se abriram, a gente vive um mundo onde tem gente que seleciona um produto pela internet e vai buscar na loja física, outros que compram pela internet e recebem em casa, outras pessoas que vão na loja física, escolhem um produto, entram na internet e compram por ele. Hoje acontece de tudo, o mundo é outro, né? E aí eu queria entender de vocês como fazer para que o cliente, lá na frente, venda mais produtos, tirando melhores oportunidades desse mercado. E as perguntas, pessoal, são várias que a gente tem que discutir aqui. Os clientes estão demandando bem as agências? Eles passam bons briefings, sim ou não? As agências todas estão capacitadas para esse trabalho? Aliás, qual o trabalho da agência? Ele é comunicação, ele é gerir ferramenta, ele é estratégia, ele é os dois. Caramba, a gente tem muita coisa para debater. E eu começo pelo começo. Vamos lá, aleatória. Vamos lá, Gláucia, me diz aí. Qual o papel da agência nesse cenário e na jornada do commerce? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Muito bom estar com tantos feras aqui na mesa. Tenho certeza que vai ser uma conversa bastante profunda. O papel da agência, quando você estava comentando tudo isso, eu comecei a pensar assim, Tomás, caramba, ele colocou muita coisa ao mesmo tempo. Porque, né, assim, quando você olha, Daniel, não tem um papel. Acho que a gente está o tempo inteiro olhando todo o ecossistema e entendendo como é que a gente pode ajudar os clientes. Então, como você começou com o próprio título dizendo que a conversa aqui é sobre negócios, eu diria para você que é exatamente aqui onde nós estamos. É sobre conduzir o cliente da melhor forma possível para ele entender quais são as suas alavancas de negócio. E por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, antes da gente ser especialista em digital, eu acho que a gente é especialista em sinais, a gente entende sobre audiência. E a partir do momento que você se coloca nesse lugar de entender sobre a audiência, você sabe, a gente está o tempo inteiro ali analisando, fazendo treinamento, estamos com o Google toda hora, a gente está o tempo inteiro olhando quais são as oportunidades. E que nem sempre o primeiro brief ou o primeiro questionamento do cliente é o que vai te levar para a resposta certa. A gente até estava brincando, né, que assim,
eu não conheço ou não existe cliente que só queira construir marca. Fala assim, eu não tive a sorte de atender, né? Tomás deve ter tido, que ele tá sempre sorrindo. Infelizmente Mas, não, assim, Glaucia. Inclusive, se você tiver algum, eu estou recebendo mas indicação. mas o Dani já Obrigado. pediu primeiro, então vai por eu ordem tô de na prioridade. fila, tá? Não vai ser o caso. Então, aí o que acontece? Assim, então, eles estão o tempo inteiro querendo vender, né? E acho que aqui é o nosso desafio. Como é que a gente conduz o cliente? E como é que a gente conecta o que a marca quer, mas principalmente a necessidade, não o inverso. Então, eu diria que o nosso papel é o tempo inteiro de criar esse ecossistema, de conectar e entender toda a jornada. Você tem uma coisa diferente disso? E mais do que isso, Tomás, eu já entro nessa. Já que ela falou que o cliente está também nesse processo de transformação, as agências também, eu pergunto, o cenário de hoje, basta fazer o básico bem feito ou não? Precisa de mais? Vamos lá, assim, eu acho que a primeira coisa é o papel de uma agência hoje é não ser uma agência. Ou pelo menos não o que a gente historicamente conhece por uma agência, que é aquele parceiro que se envolve na comunicação dos anunciantes. Uma agência hoje precisa se envolver com dados, precisa se envolver com tecnologia, precisa ter um quê de consultoria também. Ela precisa se envolver no negócio dos clientes. A partir do momento que a agência não está atuando para resolver dores de negócio dos clientes, ela está deixando de ser uma parceira estratégica. Ela está deixando realmente de ser uma parceira dos seus clientes. É dessa forma que a gente enxerga. Cara, isso de entender dores é tão fundamental assim, porque, vamos lá, o consumidor final viu sua vida mudar completamente, precisou se digitalizar, até quem não gostava do digital. Mas o que isso significa para o nosso cliente, né? Para o marqueteiro lá que está do outro lado da mesa? Essa pessoa teve a vida revirada de cabeça para baixo, né? Então as metas dobraram, a expectativa de alavancar resultado cresceu, de escalar, e aí esse mesmo marqueteiro começou a se deparar com uma série de outros problemas, né? Dificuldade de contratar, dificuldade de capacitar, dificuldade de você olhar a jornada inteira do e-commerce e não só na mídia, né? Que olhar essa jornada inteira, eu acho que é um dos grandes valores de ter uma agência parceira junto. Então, isso se configurou de uma forma completamente diferente para esse cliente, que tem uma vida muito mais difícil. E aí, a agência entra, sim, numa visão de excelência de operação, mas também de oxigenação, de inovação, de ser o parceiro, de ser o consultor, de discutir com o cliente, né, de construir caminhos juntos. Então, eu acho que a gente, olhando para essa dor do cliente hoje, né, essa série de dores aí que eu listei, a agência começa a se colocar no lugar de eu consigo te ajudar, porque eu tenho de acolhimento, diversos né? times. De acolhimento inclusive mesmo. de acolhimento. Mas aí, pessoal, a agência consegue ver a dor do cliente, se botar no lugar dele, na empatia, de falar, cara, eu consigo te atender, eu consigo te acolher. Mas o cliente sabe tudo o que a agência é capaz de entregar para ele? Não, com certeza não. Com certeza. Nem sabe também o que ele precisa, né? Exatamente. Descobrir o que é preciso é também um papel em conjunto da agência com o anunciante para chegar nesse lugar. Exatamente, porque assim, nem a gente sabe. Acho que isso surge a partir de uma conversa. O que eu acho que a gente tem que colocar na mesa é que, assim, abriram muitas agências nos últimos tempos, mas por isso que eu estava brincando que a gente está aqui com pessoas, tanto quanto o Dani e o Tomás, porque assim, as agências sérias que estão preocupadas com isso, especializadas, que entendem disso com profundidade, é onde o cliente tem que tomar o maior cuidado. Porque senão você foca só no brief dele de quer colocar no ar. E às vezes, se você olhar a mídia ali, ela está certa, está rentável, está tudo ok, mas não está gerando negócio. E nós somos especialistas em trazer resultado. Eu acho que aqui mora o nosso diferencial, né? Eu acho que diferente... acho que a gente está numa cadeira diferente porque assim, a gente é setado a resultado no dia 1, né? A conversa é sempre sobre isso, né? Eu acho que a gente mais, porque o Daniel tá sempre tranquilo. Mas, Glaucia, é exatamente isso. Existem hoje muitas disciplinas envolvidas para gerar resultado final para o nosso cliente. Existem várias disciplinas técnicas, cada um ali com os seus requintes e com a sua forma de estar operando, as suas plataformas e os seus KPIs para a gente medir. Mas não basta a gente saber muito bem tecnicamente operar todas essas plataformas e desenvolver muito bem essas disciplinas. A gente precisa integrar essas diferentes disciplinas que necessitam de pessoas de diferentes skills, diferentes backgrounds, diferentes experiências. E a partir daí, a gente precisa estar super alinhado com a estratégia de negócio dos nossos clientes. Se a gente não souber aonde está doendo o calo no sapato do nosso cliente, se a gente não souber o que nosso cliente precisa para prosperar, a gente não vai estar fazendo a nossa missão, não vai estar, de fato,
entregando a nossa missão de ser um parceiro estratégico das marcas. Não tem uma fórmula mágica, né? O que serviu para um cliente não necessariamente vai dar certo no Não outro, tem, tá João. certo? Não tem fórmula mágica, não tem bala de prata, não tem receita de bolo. Eu acho que cada caso é um caso, cada desafio é um desafio, cada indústria é uma indústria. A gente precisa enxergar, precisa escutar, para a partir daí fazer um plano de ação, elaborar um plano de ação, de preferência a várias mãos, envolvendo os parceiros, envolvendo o cliente, logicamente, envolvendo os diferentes profissionais das diferentes disciplinas que vão estar envolvidas, para que a gente consiga fazer aquilo que precisa ser feito. E quem deve ser, na visão de vocês, o responsável pela estratégia dos trabalhos que vão ser colocados em prática logo em seguida? A agência, o cliente, os dois, um a mais, outro a menos? Eu acho que existem corresponsáveis, não existe um único responsável. Eu acho que existe todo um ecossistema que acaba inevitavelmente precisando ser corresponsável por formular essa estratégia. Mas, ao mesmo tempo, né, Thomas, eu sinto que a gente precisa deixar muito claro os papéis. Porque também acontece, às vezes, as pessoas fazendo a mesma coisa, né? Quantas vezes você não está montando uma coisa dentro da agência e dentro do cliente tem uma área que está fazendo a mesma coisa e a gente não fez essa sinergia. Precisa estar super alinhado. Daniel Todo tá rindo time porque ele precisa deve sempre ver estar super isso alinhado. também. Então, querendo ou não, isso acontece. Então, acho que assim, a gente pode definir papéis, mas a estratégia, ela sempre vai ser... Ela pode ter um owner, mas ela sempre vai ser construída em cima de... Colaborativa, né? Ela é colaborativa, em cima de histórico, né, Dani? Você mesmo estava falando outro dia sobre histórico. Eu acho que não tem um responsável, né? Sim, Acho que acho que assim, os conceitos de tecnologia, a tecnologia está embasada numa coisa que é o ecossistema aberto, né? Então você pega, o Google tem várias APIs que estão aí abertas para todo mundo usar. Então eu acho que esse conceito de ecossistema aberto é um pouco que a gente traz para quando a gente fala em transformação digital. Você tem que ir plugando diferentes parceiros, diferentes especialidades para tentar chegar num lugar como hoje é muito difícil você encontrar um cliente que vai internalizar e vai entregar tudo sozinho. Né? É difícil porque é complexo, porque é caro. Então, esse ecossistema ele tem que estar sendo bem organizado e bem colaborativo mesmo para que a transformação seja veloz, ágil, né? na medida do que a gente precisa. E na visão de vocês, tanto vocês de agência como da Aline aqui do Google, o que a agência precisa ter dentro dela, seja em áreas, seja em gente, em profissionais, para conseguir realmente entregar resultado para o cliente? Eu acho que você falou uma palavra que a agência não pode ter, que é áreas. A partir do momento que a gente tem áreas, a gente tem divisões muito claras. tem silos, né? Tem silos e você tem ecossistemas que não necessariamente se conversam. Então, a primeira coisa, a agência precisa ter disciplinas integradas entre si e que, de novo, estejam alinhados em resolver o problema de negócio do cliente. Acho que a partir do momento que você tem ali pessoas de disciplinas que estão operando somente dentro de si, dentro do seu pequeno ecossistema de uma área, você não está gerando a colaboração necessária que a Aline falou e que a gente precisa para transformar o negócio dos nossos clientes. E tem uma coisa que você falou também antes que eu acho legal, que eu acho que combina com isso que você está dizendo das áreas. Quando você tem áreas muito bem estruturadas e ciladas, você cai no techniquez. Então, aquela pessoa, ela vira um técnico. E hoje não tem mais espaço, quando você fala do digital, para uma pessoa ser só técnica. Você precisa simplificar, ele né, é Aline? um expert de mídia super técnico que sabe fazer o CPM, etc. Mas só aquilo é muito pouco, né? Você tem que ter outras habilidades de colaboração, de coordenação e etc. E de visão, né? Para pensar em inovação e tudo mais para trazer isso para o cliente, que vão muito além do expertise técnico. E eu acho que o silo das áreas traz todo mundo para esse lugar muito técnico, que ele é bom num momento, mas ele não ajuda o cliente a crescer como parceiro de negócio, que é tudo isso que a gente menos tá falando sobre aqui. silo e mais sobre processo, talvez, Sim, né? Acho que é isso sim. que é a grande virada, né? Eu acho que são dois pontos bem importantes, né? Primeiro, de pessoas. Então, ter a pessoa ali determinada a trazer resultado para aquele cliente, feliz de trabalhar ali com conhecimento técnico, com a capacitação necessária. Então, esse é o asset mais valioso das 3 agências aqui, eu tenho certeza. O segundo ponto, processo, né? Então, para ter isso bem definido e as coisas funcionarem, a gente trabalha muito com Scrum, por exemplo, mas o processo que funcionar na sua realidade. E o terceiro ponto é tecnologia.
A gente tem que ter Perfeito, as investimento, ferramentas à disposição para a gente conseguir entregar o que a gente está falando desse ecossistema complexo no digital, né? E precisa entender que a gente passa por muito treinamento, né? A gente vive isso todos os dias. São muitas dailies, são muitas conversas, é muita learning agenda, é muita certificação. Sim. Então, acho que tem um processo aqui que ele é invisível, né? Que as pessoas não têm ideia, né? E é um mercado muito ágil, muito rápido, né? Que se você vai trabalhar com isso, 2 semanas sem estudar, você já está atrasado em alguma E para coisa. a empresa custa caro capacitar o profissional nesse sentido. É, E a agência tecnologia faz é isso investimento, todos os né? dias. Não, quando você acha que você já aprendeu tudo, aí o Google sobe uma coisa nova, né? Tem um veículo novo. Podem brigar com a Lili aqui. A gente se A reuniu gente para falar isso também daqui a pouco, A tem um gente recado. sofre também, porque tudo que a gente aprende, a gente tem que reaprender todos os dias, assim. É parte mesmo intrínseca do soft skill desse novo profissional. Mas, gente, esse mindset do always beta é Sim. super necessário para a gente Sim. conseguir subir os próximos degraus dessa Sim. escada. Não é a toda gente empresa tá que tem sempre uma cultura aprendendo. para isso. Né? As agências ela tem esse histórico de proximidade entre os funcionários. Eu acho que tem uma coisa diferente ali que acho que está muito em Não volta é da toda empresa criatividade. e toda agência que abre. Exatamente. E quando a gente vê essas atualizações constantes, não é à toa, né? Porque lá fora no mundo, o comportamento do consumidor muda a todo momento também. Então a gente tem que atualizar do lado de cá. E quando a gente está falando disso, então, a gente vai para um outro caminho, porque a gente está falando muito sobre estratégia. O mercado se transforma muito rápido e a gente vê os clientes com muitas dores. Então, quando ele busca uma agência, o que você acha que ele está realmente procurando, Daniel? Cara, acho que primeiro ele está procurando um abraço. Alguém que entenda, empatia. Conversar da mesma língua com a pessoa do outro lado ali. E, sobretudo, um parceiro de negócio. Né? Alguém para tocar ali os projetos junto com você, para discutir, para mudar a rota. E quando você fala que ele precisa de um abraço, é sério mesmo. Porque, assim, a carga emocional que vai dessa mudança de mundo de uma hora para outra para o cliente é gigante. A agência precisa, além de resolver o problema técnico, de vez em quando ser um pouquinho de psicólogo também do cliente, falar, calma, vai dar certo, vai dar tudo certo. E aí é que entra um ponto importante. Quando você diz que o cliente que vai dar certo para o cliente e ele tem um objetivo a cumprir, isso passa-se por uma estratégia para executar esse trabalho, na tua visão, Tomás, quem é o que precisa gerenciar essa estratégia? É o cliente? É a agência? É um pouco dos dois? Como funciona isso? Eu acho que são os dois, João. Eu acho que são os dois, assim, porque quem vai entender do mercado onde o cliente está envolvido, dos seus consumidores, dos seus concorrentes, do ecossistema, da indústria onde o cliente está envolvido, isso inevitavelmente o cliente vai ter mais vivência, vai ter mais experiência. Mas agora, quando a gente olha para vamos chamar de uma agência, tá? Mas na verdade eu queria puxar esse tópico logo depois, se é de fato uma agência que o cliente está precisando, vamos chamar de parceiro estratégico. Esse parceiro estratégico ele vai estar tendo muitas vivências em diversas indústrias, em diversos segmentos e vai estar tendo assim algumas dezenas de cases que podem ser aproveitados em cada um desses clientes que estão sendo trabalhados. Agora o ponto é, a agência, historicamente, ela sempre se envolveu na comunicação do cliente. Mas como você muito bem abordou o tema no começo, os clientes não têm mais simplesmente um problema de comunicação. O problema é muito maior e muito mais estratégico do que isso. Eu só queria fazer um comentário que o Tomás estava falando, e todo mundo falou um pouquinho sobre isso, mas acho que é interessante a gente observar também um movimento que acontece dentro do anunciante, que é, quando a gente fala do cliente, a gente está falando do CMO, né, na grande maioria das vezes. E o próprio CMO também está passando por uma transformação dentro desse anunciante. Então, né, tem o CMO que tem as áreas de trade que estão juntando, você vê em grandes empresas, com a parte de marketing, tem o CMO que está virando uma pessoa especializada em dados e assumindo essa parte também. Então, tem uma transformação gigantesca acontecendo ali para conseguir absorver toda essa mudança, né, e essa necessidade de aceleração digital, que é impossível você fazer isso sozinho, né? É nesse momento que realmente você precisa de mais e mais parceiros externos para você fazer esse movimento. Então, esse movimento ali de fora, olhando para dentro do anunciante, é muito emblemático, assim, nesse momento também, porque as mudanças estão
borbulhando em todos os lados, né? Então, como é que a gente se junta e traz isso de um jeito mais estruturado, olhando para parceiros? E essa, então, é a ótima pergunta, pessoal. Como é que a gente se junta para levar isso mais estruturado para o cliente? Eu tenho três observações assim do que a Aline falou e eu já até emendo na pergunta. Acho que assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem o desafio de explicar para o mercado é que digital não é mídia. Porque a gente ainda tem isso e que o Google não é só meio. Então, acho que a gente vive muito isso, né? Então, durante muito tempo, a área principalmente a disciplina digital, ela ficou muito sendo olhada ali em cima de como ele fosse uma mídia. E hoje você aprende ali e ele tem informações que são decisórias para o negócio. Então, todas as vezes que a gente senta em cima de um desafio de negócio e aí faz o que a Aline está falando, que é trazer os parceiros, conversa e pede ajuda, a gente caminha melhor. Porque no final do dia, nem sempre as respostas estão prontas. E as melhores soluções foram aquelas que a gente sentou e desenvolveu junto. E aí tem uma coisa que eu costumo muito falar na Convert, que assim, a gente está vivendo uma fase que para mim tem duas coisas importantes, que é empatia. É a gente, na prática, se colocar no lugar do cliente. Porque quando você entende esse cenário que ela está falando, que o Tomás falou da pressão, um pouquinho do que o Daniel colocou, você imagina a cadeira deles, que eles são... É um caos, né, Dani? Assim, eles estão sendo pressionados a vender mais. Muitas vezes o digital é a principal conversão. Os custos vão ficando caros. E aí você está, às vezes, no meio desse furacão e você não olha as soluções. Então, acho que a primeira é sobre... empatia, e a segunda é a gente também entender que nem sempre todas as respostas a gente sabe. Então, procurar parceiros e conectar parceiros, eu acho que para mim é um diferencial, porque as agências quiseram tudo virar full service, e depois você quer fazer todas as disciplinas e tem algumas que não é para você fazer mesmo. E a última que eu queria falar, que eu falei que eram 3 pontos, é a experiência do cliente. Acho que poucas pessoas, quando elas passam o brief, assim, tanto a agência até quanto o cliente, eles fazem a experiência. Então, muitas vezes você está ali e daquelas pessoas, pouquíssimas pararam e falaram, deixa eu fazer uma experiência de compra. Deixa eu ir até o final. E quando você faz experiência, você descobre uma série de coisas que normalmente não é o brief inicial. Outro dia uma agência estava me contando, porque a gente recebe, quando a gente faz um filme, uma campanha, a gente envia pelo celular um para o outro para a gente ver como ficou no celular. Mas não é só sobre a comunicação, como ela flui no celular. Sobre o site, sobre a compra, experiência de compra perfeito. completa. São muitos né? fatores. Muito. Lá dentro da agência a gente tem uma avaliação de 30 fatores que influenciam nessa jornada do e-commerce, Legal. porque a mídia tem um teto. Tem horas que você vai precisar melhar o seu checkout, vai precisar melhorar a tua Sim. forma de comunicação nas Sim. redes sociais. Muito E bom. daí ele não tem um formato ideal, né? Não. Porque assim, ele é em muito beta, diverso. depende de cada categoria. Você não deve ter o formato Medium, você deve ter, ele tem esses 30, provavelmente, né, esses 30, vamos colocar, pontos que você avalia, mas para Sim. guiar o time, não necessariamente ele é a resposta, né? A gente tem uma metodologia base que bebe muito de Scrum, mas cada time executa ali a sua excelência técnica de acordo com aquela metodologia e de acordo com o problema que o cliente tem, né? Porque a gente tem diferentes maturidades, diferentes tipos de venda, E, na objetivos. verdade, o digital é muito mais do que ferramenta apertar botão, né? Entra a parte de logística, entra toda uma parte de bastidores que a gente não vê. Tecnologia muito forte. Tecnologia forte. E quando a gente pensa no mundo do cliente, deve realmente ser doído para ele. Porque, além de tudo, ele não faz exatamente isso no dia a dia deles. Ele não cuida do digital, ele tem várias outras funções. Ele não é um especialista que a agência é. E aí é que entra a dúvida de o que a agência pode fazer para mostrar para esse cliente tudo que ela pode oferecer de bom para ele. Porque, às vezes, ele não sabe nem o que ele pode pedir. Ele não imagina as opções que tem. Como que a agência faz isso? É a agência bater na porta e falar, deixa eu te explicar o que eu faço. No relacionamento isso vai acontecer naturalmente. As agências estão pecando em não apresentar todos os serviços para os clientes. É a responsabilidade do cliente perguntar para a agência, e aí, o que você tem? Como a gente faz essa informação chegar? Eu acho que é um pouco de tudo isso, João. Tá? Acho que é um pouco de tudo isso que você falou. É a gente construir com os nossos clientes, com os nossos anunciantes, trabalhos em conjunto com esses clientes, cada um focado, lógico, na indústria de cada cliente, mas a gente usando todos os cases, toda a expertise que a gente conseguiu até com outras indústrias. Todos os aprendizados que vão sendo gerados com uma indústria, a gente consegue levar para outro segmento. E o cliente, entendendo muito bem do seu segmento, vai conseguir aproveitar aquilo da melhor maneira possível. Então, um pouquinho do que o Daniel falou, o que nós fazemos, a gente constrói squads, tá? Ou enfim, times híbridos com os nossos clientes, que vai ter gente do nosso time, gente do time dos nossos clientes, gente de outros parceiros, que através de frameworks ágeis vão estar o tempo inteiro buscando gerar soluções e gerar valor
para, de novo, os desafios de negócio dos nossos clientes, que foi muito que a gente falou aqui, inclusive é o próprio tema do nosso episódio de hoje. É como que a gente vai fazer tudo isso refletir no business, no negócio, na estratégia dos nossos clientes. E aí eu acho que tem uma diferença fundamental em ser parceiro e ser fornecedor, né? Que a gente está falando de um parceiro de negócio. Você perguntou agora como que os clientes chegam. Às vezes eles chegam com a solução pronta, preciso de um aplicativo. E ser fornecedor é executar. Ser parceiro é falar, não, você não precisa de um aplicativo, você precisa de outra coisa para resolver o seu problema. Então me dá o teu problema, que a gente pensa juntos, como parceiros, como melhorar isso. Isso que você está relatando, eu tenho um pouco a sensação de que é o que mais acontece, né? Ó, eu estou com Muito um frequente. problema específico do meu site, quero resolver isso. E aí tem aquele meme lá da pandemia, né? Que quem que fez a transformação digital não foi o CMO, não foi ninguém, foi o Covid. Que na verdade foi quando as pessoas falaram assim, bom, agora eu preciso planejar a minha transformação digital. E aí agora, né, acho que todo mundo entendeu que, dadas as possibilidades de acontecer situações como essa, a gente tem que estar melhor preparado. E aí os parceiros podem ajudar num olhar muito mais consultivo, planejado estrategicamente, do que ficar trabalhando pontos táticos, né, que não resolvem o grande problema. E Aline, no teu ponto de vista, o quanto as agências precisam estar junto do cliente no momento do planejamento da transformação digital? Isso parte do cliente ou você entende que a agência tem que participar disso desde o começo? Eu acho que tem várias formas, né, da agência participar desse processo, desde estabelecer uma fundação, né, da parte de tecnologia mesmo. Então, como ajuda os clientes a gerenciarem as lojas físicas, gerenciarem o estoque, enfim, toda a parte de usabilidade, né, desse processo de omnicanalidade, a agência pode ajudar. Depois você passa por um processo de onboarding de dados. Então, a agência também pode trazer dados para isso e começar a gerar insights e aprender com esse processo todo. Para depois entrar a partir de comunicação. Então, como é que eu vou gerar uma experiência que seja mais interessante, às vezes até imersiva, né, para o consumidor, mas antes tem todo um trabalho de como é que eu gero uma experiência sem fricção de compra. Então, passa de um trabalho tático para um trabalho estratégico, para um trabalho consultivo, para aí chegar em comunicação, né? Então, são muitas etapas e acho que uma agência pode entregar todas as etapas, ou você pode trabalhar com várias especialidades, mas é importante reconhecer todas essas etapas, né? Que elas são complexas, cada uma tem a sua complexidade. E as agências podem atuar em todas essas etapas para ajudar os clientes a avançarem. E esse acompanhamento e essa parceria que vocês têm falado é o que realmente leva ao resultado. E a parceria, aí eu devolvo para você, porque essa história é muito bacana, que é o trabalho que vocês fizeram de verba cooperada com a Mantecorp. Você contou um pouquinho dessa parceria, mas foca nesse pedaço da verba cooperada, como funcionou e quais foram os resultados que foram entregues no final. A gente vem de uma fase onde a verba cooperada dentro das empresas, elas crescem muito, porque você precisa buscar novas frentes de conversão, porque no final do dia a verba cooperada ela é para isso, né? Você precisa achar novas frentes de conversão. E quando a gente identificou os produtos que o Google estava ali colocando no mercado, que ajudariam que a gente pegasse essa verba do trade, e mais do que direcionar para a estratégia de cooperado de vocês, é mensurar. Porque hoje, por mais que você tenha um investimento em cooperado, dependendo de onde você aloca esse investimento, você não consegue ter essa mensuração, você não vê exatamente qual é a jornada, aonde que você tem mais oportunidade de acelerar ou não, qual é a sua alavanca. Então, usar a verba cooperada com as possibilidades de produtos que hoje existem, ela te traz uma leitura e uma transparência muito, muito relevante que você possa mudar a rota. E esse foi o resultado dessa campanha. Foi através de uma verba cooperada, um teste que a gente começou a fazer e a gente viu que ela estava dando certo, que ela ia acontecendo e aí o trade veio junto. E aí, o que é bacana disso? Porque quando a gente fala que não dá para terceirizar e aí ninguém faz nada sozinho, é porque é uma mesa onde sentou Google, trade, comunicação, marketing e agência. Então, se você me perguntar assim, de quem é o sucesso desse trabalho, eu não consigo te dizer. E eu acho que, só para complementar, assim,
quando a gente faz toda essa conversa de e-commerce e omnicanalidade, é muito tangível quando você está falando de um varejista. Agora, quando você está falando da indústria, é uma outra conversa. Então, o que a gente vê muito, assim, mas... né, Perfeito, a Eline. agência falando assim, mas o meu cliente não é o trade marketing, o meu cliente é o marketing. Mas, de novo, se você não enxergar essas duas pontas juntas, se você não trouxer o trade marketing também para a conversa, você não vai conseguir fechar esse loop, né? Então, essas barreiras que foram estabelecidas, esses silos, né? E aqui é o marketing, aqui é o trade marketing, aqui é o time de vendas, é tudo separado, a gente precisa começar a romper com essas barreiras. E as agências têm a oportunidade de, com isso, trazer novas fontes de receita para ela e para o anunciante Não, também. perfeito o seu complemento, Eline, porque é exatamente isso. Assim, se a gente olhar só uma parte, você esquece de conectar todas elas. Então, quando você traz eles para a conversa, você imagina que um produto como o Mantecorp poderia olhar para essa jornada, porque ele não é a primeira solução que você imagina de juntar o trade num produto. Então, quando você olha assim, você está indo para bens de consumo, você vai para outros lugares, você consegue imaginar isso no varejo, mas olhar nessa indústria que cresce pra caramba de health, assim, é um enorme desafio. E eu acho que aqui a gente só conseguiu fazer isso porque tanto o cliente, quanto a agência, quanto o Google, estava todo mundo disposto a entender quais eram as possibilidades e amarrar essa ponta. Então, assim, trazer o trade para cá, para a conversa, cada vez vai ser importante. Tanto que a gente criou um produto por conta disso. Então, hoje a gente tem clientes onde a gente está olhando o digital trade deles, que é exatamente olhar essa verba do trade, olhar a estratégia dele, como é que eu conecto todas essas pontas. Então, foi um trabalho bastante feliz que a gente fez e que ele tem trazido resultados e que a gente pretende escalar ele cada vez mais, não só para esse produto, mas para todos os produtos que a gente veja que tem oportunidade. Assim, o trade vai fazer parte da estratégia digital cada vez mais. É muito difícil dar errado um processo quando todos os lados envolvidos estão muito afim de fazer dar certo, né? Porque todo mundo vai remar pro mesmo caminho. E tem uma coisa que você falou que, assim, no final, o objetivo é igual de todo mundo. E quando você só se junta para decidir o caminho, ele é melhor. Então, porque se você for parar para pensar, todo mundo quer a mesma coisa no final. Então, acho que quando você se junta, você fica mais coeso e fica mais forte. E eu acho que aqui o trade vai ter um papel muito importante nos próximos anos, dentro das nossas conversas. E aí a gente pega alguns exemplos de sucesso quanto para o modelo de atendimento a cliente. E eu vou trazer uma da Mirum, tá, Daniel? A Mirum tem um trabalho e um modelo muito bacana de como atuar nesse sentido. E apesar de muita gente pensar que uma agência é inimiga da outra, você vê que é o caso que não é, vocês estão aqui juntos e batendo bola. Vocês dividem muito dicas, né? Problemas compartilhados, né? Acho que a gente tem uma identificação, em time, em gosto, essas coisas só. Compartilha então esse modelo da Mirum. O que vocês fizeram que está dando tão certo? Cara, para contar um pouco do modelo da Mirum, acho que vale voltar um pouco no tempo. A gente vem discutindo a agência do futuro já há alguns anos, inclusive era uma coisa que estava no discurso do Google desde então. Mas muito mais num pensamento de as grandes consultorias chegaram e aí o que elas representam para o nosso cliente, sobra para a agência só a criatividade, como que a gente se configura. Então era assim, o medo das grandes consultorias era o que estava empurrando o mercado para frente. E aí tudo aconteceu, isolamento social, e aí o que passou a empurrar o mercado é um cliente muito mais olhando para o digital e com papel central nas empresas. A partir disso, a gente entendeu que não era só a criatividade o diferencial da agência, que a gente tem uma questão de velocidade muito importante. Então, para conseguir executar os projetos de forma rápida, que às vezes o cliente não consegue porque tem que entrar na fila do TI ou por, enfim, X, uma série de problemas internos e que a agência conseguia resolver muito rápido, e também o foco em resultado, que era uma coisa que as grandes consultorias, por exemplo, têm dificuldade, né? Porque são engajamentos de longo prazo, uma configuração completamente diferente. Então, entendendo isso, que a gente tinha velocidade e foco em resultado, foi muito orgânico e natural a gente pensar em inovação a partir daí, porque a gente começou a resolver, sendo bem sincero aqui, os nossos problemas, né? Então, a gente, por exemplo, tem um cliente que não tem centralização de dados, cara, isso é um problemão para a empresa, mas para a gente também, a gente fica de mãos atadas. Então, vamos resolver esse problema da centralização de dados. Então, criamos um produto que é uma Gratea para resolver especificamente isso. Outra questão, o feed de e-commerce, a organização desse feed, que é o que vai lá para a mídia paga e vai para a mídia orgânica dentro do Google Shopping. É super complicado no Brasil. Fora do Brasil, a gente já tem várias empresas trabalhando com isso. Mas no Brasil, quando a gente fala desse feed, que é uma coisa fundamental, poucas empresas têm isso certinho, da forma que tem que estar lá para gerar mais resultado. Então, também criamos um produto, que é o EFM, para resolver essa nossa dor. E o pessoal não tem ideia o que se impacta, né, na nossa vida, né? Cara, os ganhos que você pode ter
centralizando dados e com SEO, que para mim é o SEO ponto de começo, assim, do orgânico, daquilo que é de graça, vamos ser bem sincero aqui, eu acho que só aí a gente já tem muito ganho. E aí um terceiro problema, que é o que eu quero falar um pouco mais, é sobre inflação do custo por aquisição, que foi outro fenômeno, né, que aconteceu aí durante o período de isolamento social e contribui no caos e confusão que esse cliente tem no dia a dia. A partir disso, a gente também entendeu que a agência, sendo um parceiro estratégico, o do abraço, da empatia, a gente também precisava criar um produto que ajudasse os marqueteiros a colocar a bola no chão, entender as suas prioridades. E aí sim veio o diagnóstico, né, que é essa etapa fundamental. Então a gente produtizou um diagnóstico que avalia 30 fatores na jornada do e-commerce, que vai desde plataforma do e-commerce, tecnologia, mensuração, até como é que você faz nas redes sociais, como é que você está sendo encontrado organicamente, como é que está o teu local business, né, o teu card de local. Então, foi muito resolvendo dores nossas, às vezes porque a mídia chegou no teto ou porque as coisas não estão organizadas, e a gente percebeu que isso era uma necessidade do mercado. E aí que as coisas cresceram, a gente foi expandindo, foi produtizando, foi dando nome, criando um branding, simplificando essa entrega para o cliente final. Então, foi mais ou menos esse caminho. Muito orgânico, mas partindo do pensamento de que a relação com as empresas ia mudar. E tem uma coisa, né, Dani, que você estava falando, que assim, não tem... Quando você fala do custo de aquisição, a gente também tem que olhar para ele não de uma forma tão fria, né? Porque, assim, ele pode ser mas se o e-commerce é o principal... Se naquele mês ele é a principal fonte de receita, tá tudo bem ele ser um pouco maior. Exatamente. Então, não é só olhar o custo pelo custo, mas olhar todo o ecossistema, né? Então, não tem essa não é uma matemática isso, né? E tem uma coisa super interessante. O trabalho da agência normalmente é cuidar das dores dos clientes, mas quando a agência cuida das dores dela, indiretamente resolve a do cliente, né? Você vive isso também, Tomás, no teu dia a dia? Surgiram processos, produtos para resolver dores de vocês a partir das dores dos clientes? Tempo inteiro, todos os dias. Always beta, inclusive para toda essa criação de produtos. A gente tem alguns produtos também, o que o Daniel comentou sobre otimização de feed para Google Shopping e para outros buscadores e comparadores de preço, a gente também precisou desenvolver internamente porque a gente não achou no mercado. Então nós temos, inclusive, já dando um spoiler aqui, estamos prestes a lançá-lo como SaaS. Em breve terão todas novidades aí. Mas a gente está sempre always beta, buscando soluções, buscando produtos, buscando nos adaptarmos para resolver os problemas dos nossos clientes. E a gente entende que a gente tem como talvez principal papel, em primeiro lugar, formar as pessoas internamente. A gente só consegue resolver os problemas dos nossos clientes quando a gente tem pessoas que vão estar resolvendo os problemas dos nossos clientes. Quem resolve os problemas são as pessoas. A gente pode ter a melhor ferramenta, a melhor tecnologia, o melhor tudo, se a gente não tiver gente para realmente fazer acontecer, não vai acontecer. São pessoas que resolvem problemas de pessoas. Não tem jeito. E aí, Aline, falando um pouquinho, a gente tem falado muito dessa relação de clientes e agência. Só que o Google, ele é um ator importantíssimo nesse processo. Conheço pouquíssimos planos de mídia que não contem com o Google ali dentro. E a minha pergunta... Eu não conheço nenhum. Você conhece algum, João? Eu não podia ser tão assim efetivo, porque eu passar que eu estou puxando o saco aqui. Então, eu quis ir no... Deve ter um ou outro, dois que não tem. Mas aí, ele me diz uma coisa. Como você enxerga seu futuro dessa relação da agência com o cliente, mas também com o Google ali no meio? Eu acho que o futuro, para ser um pouco clichê, mas acho que o futuro é agora, assim. Acho que o que está acontecendo agora é o que a gente tem que fomentar e continuar fazendo a partir desse momento sem parar, assim. Mas eu acho que a gente já tem uma relação onde está muito claro quais são essas contribuições, quais são os pontos relevantes. Então, né, e-commerce é uma fonte de negócios para a agência. Isso que o Tomás acabou de falar, achei muito legal, porque eu fiquei pensando, a agência não é só uma solucionadora de problemas de comunicação, ela é uma solucionadora de problemas de negócio. Então, quando está todo mundo focado em velocidade e resultado de negócio, a gente tem um ponto ali em comum. E Google é um parceiro de negócios, as agências posicionadas como um parceiro de negócio, e como eu falei lá atrás, o CMO precisando tratar de negócio. Então, esse elo é o que nos une, né? A gente falou disso também em algum momento.
tá todo mundo focado no mesmo problema. E quando a gente tem clareza de qual problema é esse, as contribuições são infinitas. Então, eu acho que esse a realidade atual e é o que vai determinar o nosso crescimento para o futuro também. Na verdade, nesse bate-papo, a gente vê algumas coisas. Primeiro é que não existe fórmula exclusiva ou mágica para resolver nenhum problema, para aumentar vendas e para atender bem um cliente ou vender bem para o consumidor final. E que tem muita empresa que deve mandar muito bem terceirizando esse trabalho ou fazendo parceria com a agência, outras trabalhando dentro de casa, mas o que importa é a gente ver aqui que existe um mercado muito importante para as agências navegarem e crescerem, quem não atua bem com isso ainda, ou quem ainda não entendeu que tem um oceano de oportunidades ali, e também um espaço para as agências, para as empresas verem, né, que tem muita agência capacitada para tocar essa vida deles, para abraçar eles, como diz o Daniel, e entregar resultado, porque não é só o abraço, é o abraço junto com o resultado, o que faz ele ser melhor ainda. E o motivo desse bate-papo era isso, era mostrar, evidenciar para o mercado como é um mundo onde todo mundo ganha. Ganha a empresa que contrata, ganha a agência, ganha todo mundo. E a gente fecha esse primeiro episódio, eu agradecendo a presença de cada um de vocês, que trouxe muito material bacana, e pedindo que vocês voltem no futuro para falar mais, que foi uma delícia esse bate-papo. Sim, foi muito divertido. Foi muito bom. Obrigado a cada um de vocês. Querem deixar um recado? Eu queria só agradecer muito, Dani, Glau, Tomás. É muito legal, acho que a gente devia fazer isso mais vezes mesmo. Muito, muito bom, muito divertido essa troca e queria agradecê-los por toparem esse desafio aqui com a gente. Obrigado, queria também agradecê-los, eu aprendi muito nesse nosso papo, espero que a gente repita mais vezes, porque a gente precisa sempre aprender, a gente precisa sempre se reciclar. Boa. Agradeço também, acho que dizer que é muito bom ter um papo desse quando você tem pessoas sérias. Assim, acho que é importante a gente trazer esse olhar, uma conversa séria e profunda, porque acho que faz toda a diferença. Então, obrigada pela oportunidade. Digo mesmo, Glaucia, muito obrigado. Tamo junto, pessoal, e até o próximo episódio do Commerce Connection On Air. Boa. Valeu! Commerce Connections On Air.